Hoje a gente dá continuidade com os círculos de coluna e hoje o tema é cervical. Essas 7 vértebras que ficam aqui atrás do pescoço e vêm até esse pontinho aqui que ele já é um pouco mais saltado. São 7 vértebras que se movimentam bem livremente e bem articuladamente, mas como a gente fica parado muito tempo, ou com a cabeça para frente, ou com ela para frente e para baixo, é recomendável que você estimule outras novas formas de se movimentar com a cervical, e os círculos servem exatamente para isso. Vamos lá? Bom, primeiro círculo que eu vou mostrar para vocês é esse círculo que invade a parte da frente e de trás. E percebe bem que ele realmente invade a parte de trás. Então o queixo ele recua indo para trás, ele se expande indo para cima, vai para frente e vai para baixo. Trás, cima, frente, baixo. E aí você vai aos poucos tirando as arestas, tirando as quinas desse losango que você formou, para ir formando cada vez mais um círculo. E lembra de envolver somente a cervical, ou seja, a gente não vai fazer esse movimento com a coluna toda agora, porque o foco está aqui, tá? Então você pode fazer por esse sentido, lembrando de forçar esse queixo duplo aqui para trás e troca o sentido. Se você tiver um espelho aí na sua casa, se certifica que você não está movimentando muito o tronco. Se você não tiver, põe a mão aqui na frente do tronco. E aí você consegue ver se o tronco está se mexendo. Ver não, na verdade sentir, né? Se o tronco não está se mexendo muito. Os ombros também não se mexem tanto. Frente, cima, trás e baixo. Sempre para esses movimentos de círculo de coluna, eu gosto de não ficar com o joelho esticado totalmente. Eu deixo ele levemente desbloqueado, porque daí eu consigo sentir o quadril mais assentado. E isso faz com que esses movimentos de cabeça, de tronco, não tragam muita força, muita solicitação para a lombar. Fiquem mais isolados mesmo. A ideia agora é isolar esses movimentos da coluna. Vamos para o segunda forma de circular a cabeça, circular a cervical, que é para os lados. Mas para isso a gente vai começar fazendo o seguinte. Com as duas mãos em C, faz um C com as mãos aqui, e aí você tenta tocar a sua mandíbula, o seu maxilar aqui no dedão e a têmpora nesses dedos de cima. Os dois ao mesmo tempo para um lado e os dois ao mesmo tempo para o outro, sem movimentar o ombro também. Eu não vou para o lado subindo o ombro, eu tento só levar a cabeça. Mas Cezinha, está sendo impossível fazer isso, o que eu posso fazer? Leva primeiro só a têmpora, que é mais fácil, essa parte de cima da cabeça. Se certifica que você não está girando o seu nariz para a lateral, que você não está levando a sua cabeça em rotação, em sim indo em translação aqui, né, nesse movimento de deslocamento lateral, tá? E aí depois você tenta levar o maxilar. Feito isso, fez para um lado, fez para o outro, encostou lá em cima, encostou lá embaixo, aí aos poucos você vai tentando encostar os dois juntos. Se estiver muito distante, só afasta um pouco, ó, bem pouquinho, para você tentar esse mínimo. O mínimo aqui às vezes pode ser o máximo e está tudo bem. E aí aos poucos você vai se afastando cada vez mais e também se certificando que você não está com o queixo muito lá para frente para fazer esse movimento, muito menos levantando os ombros, tá? Se tiver ainda muito difícil, você sentiu que o seu pescoço não está mexendo muito bem, você pode subir um pouco os ombros de maneira voluntária e tentar fazer isso com os ombros erguidos na sua fase, na sua etapa. Isso pode fazer sentido porque facilita um pouco, aí depois aos poucos você vai relaxando os ombros para baixo. Fez esses passos para a lateral aqui, esses movimentos para as laterais, aí sim a gente vai juntar com aquele para frente e para trás, só que sem subir e descer o queixo.
Então eu vou para frente, para o lado, para trás e para o outro lado. E aí a gente faz esse círculo no plano transversal. Faz um minutinho para um lado, 30 segundos. Vai sentindo as areinhas passando ali nas articulações, nas vértebras que você tem da cervical. É legal de você imaginar que existe uma tração para cima, para você não se comprimir para baixo, né? Existe essa sensação de te elevar mesmo, de elevar a cabeça para o topo. E pode trocar o sentido. Pode ser aqui que eu esteja mexendo um pouco o ombro, porque eu não tenho nenhum espelho. Pode ser que eu esteja mexendo um pouco a coluna na parte de baixo, ao invés de só a cervical. Mas a ideia é estabilizar bem. Então eu até coloco a mão aqui para conseguir estabilizar melhor. E outro ponto legal, outro lance importante aqui que a gente pode falar é: imagina que você tem um giz aqui na cabeça, alguma coisa aqui no topo da cabeça que você quer desenhar um círculo no teto. Então essa pode ser uma sensação interessante para caso você não esteja conseguindo fazer muito bem. E por fim a gente vai para o terceiro círculo, que é nesse plano frontal, que passa na sua frente aqui, que é, ou seja, eu não vou invadir nem a parte da frente, nem a parte de trás, eu não vou invadir nem essas partes da frente e de trás e nem vou fazer esse círculo na horizontal. Eu vou fazer esse círculo aqui, ó, nas direções de orelhas. Então eu não levo muito para frente a cabeça, não levo muito para trás. Importante aqui que a gente padroniza antes, tá? Para você fazer no centro, para depois, quando você quiser, você pode se soltar e fazer livremente em todos os planos diferentes. Tanto lá na frente, quanto uma horizontal mais curtinha lá na frente, uma horizontal lá para trás. E aí você pode ir girando a sua cabeça para os outros ciclos, mas enfim, esse a gente deixa mais para o final, porque agora a gente vai para o lado. Do lado você vai começando a descer nesse ombro aqui. É legal de dar essa ilusão de ótica aqui e subir um pouquinho o ombro, ó. E aí você entra embaixo desses ombros. Esse daqui que eu entrei primeiro, ele já começa a descer, porque daí eu vou sair pelo segundo, ele desce e eu estou lá em cima. Vou entrar de novo nesse ombro aqui, ele sobe um pouco, estou no meio, os dois estão lá em cima. Sair de um, ele desce, sair do outro, ele desce. Dá para ver que é um efeito mais de ilusão de ótica, mas essa é a intenção de crescer o tronco, crescer a cervical e afundar é importante. Subo, tem alguém me puxando para cima e tem um achatamento. Vum, vum, vum. E o nariz sempre apontando para frente. O queixo não vai para o lado, o nariz não vai para o lado. Aqui também você pode fazer suas sériezinhas de 30 segundos para cada sentido. Em todos os ciclos você pode dar essa intenção, 30 segundos, 1 minuto. E aí no fim, é legal de você juntar tudo. Então, você pode estar fazendo nesse plano, e aí desse plano você dá um jeito de, ó, juntar para o que vai para frente e para trás. Lembrando de bem para trás. E aí lá da frente você pode, ó, ir para o horizontal, de repente vai para o frontal de novo. Invade outros planos além do da frente para trás, mas sem muita pressa. Inverte o sentido, sentindo bem esses deslocamentos da cervical. E é isso. Esses são os círculos da cervical para você utilizar, para você sentir, trabalhar todos os músculos, todas essas faces, essas conexões que geralmente passam muito tempo num lugar só, né? Numa frequência só, e aí você vai explorando outras formas de se mexer. Bora praticar?